Meus discípulos amados, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande a recompensa que no céu tereis um dia. Pois bem grande a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vós expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos a palavra do Senhor. E vamos nos sentando e cantando o refrão do Salmo. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para comigo. Canta isso. O Senhor é muito bom para comigo. O Senhor é muito bom para comigo. Vocês repararam que o Salmo é o mesmo de ontem, só que são outras estrofes, mas o refrão é o mesmo. A liturgia está insistindo conosco. O Senhor é muito bom para conosco. E é claro, nós podemos e devemos dizer: o Senhor é muito bom, não somente bom, mas muito bom para comigo. Mais uma vez, a liturgia coloca diante de nós as bem-aventuranças. E toda vez que nós nos encontramos diante das bem-aventuranças, nós percebemos, mas o que é mesmo as bem-aventuranças? Nós não as entendemos completamente. Isso não é mal, não. Isso é sinal de que as bem-aventuranças são tão profundas que quanto mais a gente conhece, tem mais a conhecer. E hoje, a palavra de Deus quer esclarecer um pouco mais para nós o que é que são as bem-aventuranças. Porque quanto mais lemos, quanto mais pregamos sobre as bem-aventuranças, quanto mais meditamos sobre elas, mais nós vamos entendendo, e muito mais do que isso, nós vamos abrindo os nossos corações e sentindo-nos realmente bem-aventurados, embora na luta. E me parece que a palavra que explica a questão das bem-aventuranças é esta: luta. Por quê, meus irmãos? Nós não fomos
feitos para essa terra. Estamos aqui de passagem. Eu gosto de dizer que é como a criança que está no ventre materno em gestação. Ela está bem ali, muito bem. Ela tem ali alimento, tem conforto, tem calor. E até mesmo o amor, o afeto da mãe. E aquela criancinha em formação já tem sensibilidade e ela sente este afeto. Por ela não quereria sair do ventre da mãe, mas ela não foi feita para ficar no ventre. Tanto assim que quando chega um momento, a própria natureza, o próprio corpo da mãe é que expulsa aquela criança, porque ela precisa vir à luz deste mundo. Ela não foi feita para viver no ventre materno. Nós também. Como a criança, nós estamos de passagem por aqui, uma passagem necessária. Nós estamos em formação como a criança. Está se criando em nós a criatura nova, o homem novo, a mulher nova. E veja bem, essa nossa vida é o tempo que Deus nos dá para que a criatura nova se forme em nós. Claro, enquanto isso nós vivemos. Nós temos os nossos pais, depois crescemos, somos educados, temos os nossos filhos, temos o nosso trabalho, vivemos entre alegrias, dores, coisas muito boas, problemas, situações difíceis, mas tudo isso é justamente a matéria-prima que Deus coloca diante de nós, para que a criatura nova, o homem novo em você se forme, a mulher nova em você se forme. E aí que está. Se no final da nossa vida, a criatura nova estiver formada em nós, ganhamos a razão de ser da nossa vida. Mas se ela não estiver formada, perdemos. E aí está o risco de simplesmente passar pela vida e não viver. Não é o não viver que nós costumamos dizer, mas é o não viver para a verdadeira vida. E é por isso que justamente o Senhor precisou apresentar-nos as bem-aventuranças. E a palavra de Deus repetir sempre as bem-aventuranças. Porque justamente, se nós fôssemos desta terra, seria ao contrário. Mas não, porque nós somos cidadãos do céu e é para lá que nós devemos ir. A nossa vida é uma luta e precisa ser uma luta. Ela acaba sendo cheia de 1000 dificuldades. Mais ainda, como Jesus diz, se nós fôssemos desse mundo e vivêssemos para esse mundo, o mundo nos abraçaria. Mas porque nós não somos deste mundo, como ele, Jesus, não é desse mundo, então o mundo, na verdade, nos aborrece, nos odeia. E a tentação está aí constantemente para atrapalhar a nossa chegada à meta que nós temos. A nossa meta é o céu. Repete comigo, eu sou cidadão do céu. Lá está a minha morada. É lá que eu vou viver. Aqui eu estou de passagem. E essa verdade, nós precisamos cada vez mais tê-la diante dos nossos olhos. Então, uma vez que a nossa vida é uma luta, acontece o que as bem-aventuranças diz. Nós estamos acostumados e lembramos-nos melhor das bem-aventuranças como está no Evangelho de São Mateus, que é mais longa. São Lucas apresenta as mesmas bem-aventuranças, mas mais resumidas. Ele apresenta em 3 formas apenas. Mas há uma vantagem na maneira de São Lucas apresentar, que São Mateus não apresenta, que é pôr o paralelo, o oposto que Jesus pôs. E não estranhemos, porque é como nós escutamos alguma coisa
E quando depois vamos contar para alguém, ou vamos escrever, cada um conta de um jeito, cada um escreve de um jeito a mesma coisa. Então, não há erro nisso. É que São Mateus contou de uma maneira e São Lucas contou de outra. E como nós estamos vendo, há uma vantagem nas duas formas de dizer. Porque veja bem, se por um lado Jesus disse, e São Lucas nos apresenta, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E Jesus já garante, é dos pobres o reino dos céus. Os pobres de espírito, porque é preciso ser pobre de espírito para viver nesse mundo de olhos no céu. Mas também pobres com todas as consequências da pobreza. A pobreza não é uma coisa ruim, não é uma coisa má. Nós que fomos pobres, nós que somos pobres, podemos dizer, e eu digo de coração, como foi bom a minha família passar por toda a pobreza que nós passamos. Como essa pobreza, mas vivida com muita dignidade, com muita luta, com muito esforço. Eu me lembro como uma mãe se esmerava para, com o pouco que nós tínhamos, ela dar o melhor para nós, na alimentação, nas roupas. Eu já contei outras vezes, mamãe aproveitava os restos de tecido, e até mesmo ela recebia e com alegria, às vezes até mesmo pedia os retalhos da costureira, porque mamãe também costurava, e com aqueles retalhos fazia as minhas roupas. E já naquele tempo ela fazia um tipo de roupa moderno, que chamava a atenção das amigas dela, porque um lado era de um tecido de uma cor, outro lado era de outro tecido, as costas diferentes, uma manga de um lado era de um tecido com uma cor, a outra manga diferente. E a roupa era bonita. Nós não sabíamos, mas era moderno. E nós não éramos infelizes. De jeito nenhum. Com a comida a mesma coisa, com o calçado. Eu que era meio bobão assim, porque já sabendo que para papai era muito duro comprar um sapato novo, eu ia gastando a sola do sapato até furar. E eu levava cada beliscão, porque mamãe é que percebia, quando a meia começava a furar, daí duplo prejuízo, né? É que mamãe percebia que eu estava justamente economizando o sapato, não dizia que a sola já estava gasta. Eu chegava a colocar papelão dentro do sapato, mas claro, o papelão não durava quase nada, e daí vinha a consequência. Já estava furada a sola, furava também a meia, daí, mais uma vez, aquela repreensão, aquele beliscão, aquele safanão, e eu parece que não aprendia, que era muito melhor fazer a meia sola, como naquele tempo a gente fazia, né? E nós éramos felizes. Como aquilo nos formou, eu volto a dizer, a pobreza não é um mal, a pobreza é uma bem-aventurança, e é preciso que nós entendamos isso. Nesse tempo agora de um mundo de consumismo, em que o consumismo nos pega por todos os lados, e infelizmente as nossas crianças já são formadas assim e acabam querendo tudo. A criança só vive falando em comprar, e tudo atiça a criança. As propagandas de televisão pegam em primeiro lugar as nossas crianças. Nós corremos um grande risco de sermos pessoas que vivem para este mundo, na busca das coisas deste mundo, de onde nós não somos, e esquecidos da nossa pátria, da cidade a qual pertencemos, porque somos cidadãos do céu. Repete, eu sou cidadão do céu. Repete outra vez. Eu sou cidadão do céu.
Daí, São Lucas diz: bem-aventurados os pobres, mas ai dos ricos, porque os ricos são maus. Não, Jesus não disse que os ricos são maus. Apenas que, como eu acabei de dizer agora há pouco, eles vivem para os bens desse mundo, e é uma tendência muito grande do rico viver em função dos bens desse mundo, em tê-los, em administrá-los. O pobre não tem esse problema, ele tem pouquíssima coisa, ou quase nada, para administrar. Aliás, ele nem precisa administrar, ele só usa o pouquinho que ele tem, porque logo, logo acaba. Daí Jesus dizer: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Não pensais no céu, não pensais na vida eterna, e muitos deles, infelizmente, e para eles é um grande risco, nem pensam no próprio destino, que não é essa terra, mas eles também são cidadãos do céu. E repito, correm o grande perigo de perder o essencial por causa do acidental ao qual estão apegados aqui. São Lucas continua naquilo que Jesus nos disse: bem-aventurados vós que agora chorais. Aliás, eu fui para frente, já vou aí. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. E nesse tendes fome, não é apenas fome de alimento, mas todas as outras necessidades, e aí você percebe uma ligação a mais com a pobreza. E Jesus já diz: porque sereis saciados, enquanto diz, ao mesmo tempo, ai de vós que tendes fartura, porque passareis fome. Porque a nossa fome verdadeira, meus irmãos, é a fome de Deus. É a fome do céu que todos têm. Só que se nós estamos saciados com os bens desse mundo, não sentimos a fome de Deus, não sentimos a fome do céu. E aí está o grande perigo. E as bem-aventuranças querem continuamente nos alertar. E por fim, aquilo que eu já ia dizendo: bem-aventurados vós que chorais. E aqui Jesus está resumindo todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todos os nossos problemas. E Jesus diz: vós sois bem-aventurados. Mas diz em contraposição: ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. E não é um luto aqui da terra, não, é um luto do céu. Porque não vão ter aquilo que é a finalidade da vida, o céu. Porque tereis luto e lágrimas. Não foi o que Jesus disse? Aqueles que acabarem sendo condenados, lá haverá choro e ranger de dentes. Foi uma expressão dura que Jesus usou. Não é que ele queira, é que ele sabe que é assim. Daí, meus irmãos, a palavra de Deus nos alertando como é que nós devemos viver. E finaliza Jesus agora olhando de cheio o que é a vida cristã. Bem-aventurados vós, quando os homens vos odiarem, porque o mundo nos odeia, porque não somos desse mundo, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem, por causa do Filho do Homem, por causa de mim. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Embora já tenhamos recompensa aqui, todas essas bem-aventuranças não são só para o céu. Lá nós teremos a plenitude, mas agora já somos bem-aventurados. Se nós não estamos apegados e vivendo para os bens desse mundo, nós percebemos, nós já experimentamos. E o Senhor quer que nós experimentemos já agora. E é por isso que Ele quer também que nós vivamos as verdadeiras bem-aventuranças. E não aquilo que o mundo pensa ser bem-aventurança. E Jesus vai dizer: ai de vós, quando todos vos elogiam
Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Está aí. Que durante o dia de hoje nós deixemos essa palavra cair em nós. Nós teremos muita coisa a meditar, do que fomos, do que somos, e também olharmos para frente daquilo que seremos e precisamos ser, porque esse é o destino que Deus nos deu. E graças a Deus, a primeira leitura de hoje vem mostrar-nos ainda o porquê das bem-aventuranças. Presta atenção, você já escutou, mas vamos recordar. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. O último livro do Padre Léo. Aspirai às coisas do alto. É isso, meus irmãos. E as bem-aventuranças nos apontam para isso. E diz, porque quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Repito, está falando da segunda vinda de Jesus e da nossa grande bem-aventurança. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. E os outros? Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. E aí está a nossa luta por causa das bem-aventuranças, porque nós entendemos que a verdadeira bem-aventurança é conquistar o reino dos céus e sermos realmente um dia cidadãos do céu. Só que, como eu dizia, para isso é preciso passar por esse tempo, como a criança passa no ventre materno, e passar por tudo que a vida nos reserva, sem reclamar, sem murmurar, porque em tudo isso Deus está cuidando de nós e não descuidando de nós. Deus está nos preparando para o nosso destino, que é totalmente contrário daquilo que nós pensamos. Deus se esqueceu de mim só porque eu não tenho bens deste mundo. Meus irmãos, os bens desse mundo são acréscimo. E aí o Senhor dizendo, fazei morrer o que em vós pertence à terra, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça. E precisamos lutar muito contra isso, contra o nosso homem velho, tendente a isso, e a tentação que quer nos levar a isso. Abandonai tudo isso, ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes, não mintais. E a palavra de Deus vem nos dizer, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir. E precisamos realmente desvestir-nos deste homem velho. E vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Meus irmãos, é essa transformação que precisa acontecer comigo. Diz você também? É essa transformação que precisa acontecer comigo. Eu sou bem-aventurado. Eu preciso entender isso. E eu preciso viver isso. Senhor, eu quero viver como verdadeiro bem-aventurado. Na alegria, na felicidade de saber que não sou dessa terra, mas eu estou nessa terra, conquistando o meu destino. Eu sou cidadão do céu. Em nome do Pai. Obrigado, é isso mesmo. É isso mesmo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.